E aí tem gente que acha que eu tenho implicância. Sim, fala que você é implicante. Não, não sou nem um pouco. Eu me converti numa Assembleia de Deus. Eu tenho grandes amigos que estão no céu, que foram príncipes da Assembleia de Deus. Infelizmente, de 25 anos para cá, ficou difícil você fazer amizades íntimas, que você tenha o prazer de guardar, prezar e trazer para dentro da sua casa e vida, com essas lideranças da Assembleia de Deus, que nos últimos 30 anos prevaleceram, geral. Mas no passado eram muitos, que ainda havia gente da piedade, do bom senso do Evangelho, gente que entendia exatamente o que eu estou dizendo aqui, diria amém, irmão Caio. É isso mesmo. Se não for assim, não é Evangelho. Eram, por exemplo, o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos. Ele andava ali com com 1 Coríntios 14 na mão, na Assembleia de Deus de Manaus. Quando começava um falando em língua em cima do outro, aquela confusão, ele ia lá e dizia: está escrito, se falarem em língua, que seja um, depois o outro, depois um terceiro no máximo. Isso sucessivamente. E haja quem interprete. Vocês estão falando todos juntos e ninguém aqui interpreta. Então, silêncio, por favor. Eu estive lá pregando várias vezes na igreja dele, orava com ele 1 ou 2 vezes por semana. Mas quantas vezes eu vi enquadrar a coisa assim, nesses termos? Não, isso é criancice. Ele fechava na hora. Na hora, não tinha essa história. Encerrava o assunto. Ou de alguém começar a levantar numa gritaria, numa profecia histérica, ele levantar e ir lá e dizer: é carne. Pare com isso é carnalidade, meu irmão. Podia ser emoção exacerbada, podia ser o que fosse, ou vontade de exibicionismo. Pra ele mas era é carne, isso é carne, não é genuíno, é carne. Para, por favor. Dá um tempo. Não, vamos com calma. Isso é inconcebível hoje, você imagina. Esses palhaços da Assembleia que andam todos por aí, na presença de um Alcibiades Vasconcelos, não se criariam nem 5 minutos. Mas foi morrendo todo mundo. Aí o pessoal diz: o Caio implica. Não, eu só não tolero loucura. Se fossem os presbiterianos fazendo essa loucura, eu ia dizer a mesma coisa e até pior. Porque o pentecostalismo é ignorante. O presbiterianismo normalmente não é. Fazendo uma coisa assim seria de uma deliberação muito mais horrenda se praticassem e fizessem, tendo as instruções que já tiveram. Então não. Mas as igrejas presbiterianas estão adotando, né? Muitos grupos locais, não são a maioria, mas oficialmente não. Oficialmente não. Jamais, dificilmente o serão. E quanto mais a loucura fica como está, mais os presbiterianos querem distância dessa maluquice. A doideira dos presbiterianos é o culto à letra, é o culto ao doutrinarismo, ao pseudo-academicismo teológico, à arrogância de poder pensar que você define Deus pelas conclusões de uma teologia sistemática. Então, essas são as loucuras. Aridez é a tristeza que os consome. São áridos, são herméticos, querem que Deus caiba em fórmulas sistematizadas. Sim. E isso endurece o coração, isso gera gente dura, persecutória, meticulosa, com um poder enorme de chamar os outros de herege. E os critérios deles são esses, de catecismo e de credo. É por isso aí, Deus está no credo. Caio, e o que te fez, você fala que se converteu na Assembleia de Deus, e depois você partiu para
presbiteriano. Não, eu sou filho de presbiterianos, tive a minha experiência de conversão num culto de quarta-feira numa Assembleia de Deus. Mas o meu fluxo foi na direção dos meus pais. Foi todo na igreja presbiteriana? Não, todo não, porque eu nunca também consegui me entregar à igreja presbiteriana. Eu me entreguei ao povo evangélico por muitos anos. E os presbiterianos tinham muito ciúme de mim, porque eu era um presbiteriano que não mencionava o nome da igreja presbiteriana em lugar nenhum. E pregava dos pentecostais aos luteranos sem vender o meu relacionamento institucional com a igreja presbiteriana do Brasil. Isso me trouxe muitos problemas há 40 anos atrás, 38 anos atrás. Depois a igreja presbiteriana viu que não dava para me segurar mesmo. E aí resolveu praticar uma outra política, que foi a de me tratar super muito bem. Mas como nem isso também me fazia entrar no processo, no sistema, eles entenderam que eu era daquele jeito mesmo e tiveram um convívio comigo até eu dizer que não era mais, nem eles e nem nada. E me desligar, e me desliguei completamente disso. Eu tenho as 4 ou 5 cartas dos presbiterianos pedindo para eu ficar na denominação. E tenho as minhas negativas todas. O processo está todo documentado na mão deles, tanto quanto na minha. De que falo a verdade e não minto. Mas não tenho nenhum partidarismo. Não tenho nenhum antagonismo. Contra nada, nem contra ninguém. Agora, se manifestarem loucura, em nome de Deus, em nome do Evangelho, enquanto eu estiver vivo, eu levantarei a minha voz, não importa em que direção seja. Ô Caio, esse movimento pentecostal não teve uma genuinidade no começo, mas com o passar das décadas foram atribuídos movimentos classicamente como o batismo com o Espírito Santo, a qual hoje é algo totalmente contrário ao Espírito do Evangelho? Olha, todo movimento pentecostal desde o início que aconteceu com genuinidade, a genuinidade se desfez em um ano e meio. Tão pouco assim, cara? É mais rápido. Quando a ênfase é essa. Espírito Santo é para servir a Cristo e nos habitar, não é para fazer show de fumaça. Eu já vi alguns avivamentos espirituais que começaram bonitos, mas puseram ênfase em dons do Espírito Santo, 2 anos, 3 anos, estava tudo corrompido. As coisas genuínas do Espírito que eu vejo durarem são aquelas que não colocam ênfase nos dons espirituais. Eles até estão ali, acontecem, mas sob a bandeira e a mensagem do Evangelho, e só do Evangelho. E a ênfase não é dom, a ênfase não é operação de milagres, a ênfase não é nada. Quando a ênfase é essa, a corrupção é rápida. Caio, existe uma pergunta aqui no chat que vem direto. Eu acho que hoje, ela não foi feita hoje, né? Não vi ela aqui ainda, que é o tal do avivamento da Rua Azusa. Mas já é uma coisa Eles agora. perguntam isso todo dia aqui para você. Agora, Estados Unidos, século passado. Esses dons do Espírito Santo e a confusão com os dons estão acontecendo há pelo menos 1850, 1900 anos. Grandes confusões. A tal ponto que surgiam esses movimentos com dons do Espírito Santo no 2º e 3º séculos. A confusão era tão grande porque junto com isso vem a história da predição de marcar a data de Jesus, da volta de Jesus, quase sempre. Quase sempre. Então, criava uma confusão tão grande que logo depois as lideranças da igreja silenciavam isso e não queriam mais nem ouvir falar no assunto por causa da confusão que tinha criado. Durante anos foi assim. Até que depois da reforma protestante, começaram a surgir não movimentos pentecostais, isso não existia. Começaram a surgir os movimentos de arrependimento, os movimentos de consagração, os movimentos de busca de avivamento, foi uma palavra que eles inventaram depois.
com os seus protagonistas principais na Inglaterra e nos Estados Unidos, norte da Europa, países nórdicos como a Suécia, de onde vieram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, mas um grande movimento com a cara, com o nome de pentecostal, como a gente conhece no mundo inteiro, veio dos Estados Unidos da América de 100 e poucos anos para cá e criou essa balbúrdia na terra. Gerou, eu não tenho o menor temor de dizer o que eu estou dizendo. Eu sei o que estou falando e digo com temor e tremor. Mas o movimento pentecostal foi a grande manifestação de deturpação, de adoecimento, de desumanização, de emburrecimento da mente chamada cristã em volta do mundo nesses últimos 150 anos. Nos últimos 150 anos. A pergunta que eu ia te fazer era a seguinte: na história, você acha que é o maior delírio que já teve ou já tivemos delírios parecidos? Não, nós tivemos os delírios que não eram dessa natureza pentecostal, patrocinados pela Igreja Católica, que eram aqueles delírios de tara nos monastérios, as loucuras, as invenções doidas, que Deus queria que o porco do vizinho fosse levado a julgamento. Julgamento de pulga, julgamento de gato, julgamento de tudo. Cara. Já teve de tudo na história da igreja, mais do que você sonha. Então, delírios sempre houve. Delírio sempre tive. O livro cujo nome é Deus, um delírio, a nomenclatura está certa, porque esse Deus que está aí não passou de apenas delírio, provocado pela ansiedade humana diversa.